Olá, eu sou Walter Ocampo e esse é o Pode Ver, o podcast da Câmara Municipal de Cascavel. O nosso convidado de hoje é o vereador Xavier, líder de governo e presidente da Comissão de Educação. Bem-vindo, vereador, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Walter, pelo convite. Uma alegria estar aqui para falar com a nossa sociedade cascavelense, falar com todos que estão nos acompanhando. Parabéns pelo podcast, Pode Ver. Acho importante a Câmara de Vereadores buscar essa proximidade com a população através dos podcasts, fazer com que também o cidadão cascavelense possa ter outras oportunidades, outras formas de se comunicar com a Câmara de Vereadores. Eu acho que aqui é um canal importante para a gente trazer, né, se apresentar para a sociedade cascavelense, falar um pouquinho a respeito daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia e nos colocar à disposição, né, da sociedade de maneira geral. Obrigado pelo convite, uma alegria estar aqui. José Carlos Xavier, casado, pai, empresário. Conta pra gente quem é você fora do cargo de vereador. Eu sou um sonhador, Walter. Sou um cascavelense há 25 anos. Eu tenho 40 anos de idade. Sou casado há 20 anos com a dona Márcia. Pai de 2 filhos. Pai do Carlos Eduardo, de 19 anos. E pai do Pedro Henrique, de 6 anos. Moro aqui na região oeste de Cascavel, no bairro Santa Cruz. Onde inclusive iniciou, né, esse projeto da política. Mas antes da política, eu tive a oportunidade de trabalhar como vendedor de material de construção, trabalhei em copiadora dentro de uma universidade, trabalhei como empacotador também aqui em Cascavel, foi meu primeiro emprego, inclusive, em um supermercado. E depois trabalhei com aluguel de carros, até que eu tive a oportunidade de me tornar sócio, então, do meu então patrão, né? Nós abrimos juntos o meu primeiro negócio, um restaurante, que inclusive essa semana está fazendo 10 anos. Então iniciamos por ali os nossos empreendimentos e as coisas foram acontecendo, graças a Deus. Hoje nós temos 2 restaurantes, temos 2 sorveterias também e uma fábrica de sorvetes. Na fábrica de sorvete nós temos um casal de sócios, amigos e sócios, e a gente viu que o empreendedorismo é uma grande oportunidade de transformar a realidade em que nós nascemos, né? Tanto eu quanto a minha esposa. E foi isso que nós buscamos ao longo dos últimos anos, até que a política chegou para nós. Hoje, nos nossos negócios, nós geramos aí em torno de uns 30 empregos diretos, né? Temos lá uma equipe competente e também o meu filho, de 19 anos, que já está nos negócios junto com a minha esposa, o que proporciona que eu possa sair, né, do negócio e me dedicar hoje à vida pública, me dedicar à política como vereador na cidade de Cascavel. E você é o líder de governo, né, desde o início do ano. Queria que você explicasse para a gente o que é um líder de governo, o que faz o líder de governo, quais são as suas atribuições nessa função. Essa construção da liderança de governo, ela vem de anos. Eu tenho uma proximidade com o prefeito Renato Silva, estive no Partido Republicano, estou até hoje, né, onde na época o prefeito Renato Silva era o presidente. Então isso nos trouxe uma proximidade e fez com que nós tivéssemos essa sintonia, né, em relação à política, né. Posso dizer que aquele momento, né, foi importante para entrar na política através do Partido Republicano, que era presidido pelo hoje prefeito Renato Silva. E essa proximidade nos credenciou para hoje estar na liderança de governo, né, defendendo os projetos, principalmente, né, do Executivo, defendendo os projetos do prefeito na Câmara de Vereadores, dando mais transparência, trazendo mais informações aos vereadores a respeito do que são os projetos, quais são os interesses, quais são os objetivos, né? É isso, inclusive, que o prefeito Renato Silva tem nos pedido, que a gente possa se dedicar, entender de fato o que são os objetivos desses projetos, para que nós possamos trazer mais clareza, mais riqueza de detalhes aos vereadores a respeito daquilo que se deseja em relação às políticas públicas, em relação aos projetos de lei, de maneira geral, que o Executivo deseja implementar. Então, a função principal do líder de governo é trazer essas informações dos projetos
para que os vereadores possam votar com mais tranquilidade, né, trazer essa transparência dos projetos e essa riqueza de detalhes para que os vereadores possam tomar a sua decisão e, com a independência do legislativo, né, aprovar ou pedir vistas ou reprovar os projetos de acordo com aquilo que é a consciência dos vereadores. Obviamente que o líder de governo tem a função de trazer clareza com o objetivo de aprovar as políticas públicas e os projetos de lei que o executivo manda para o legislativo. E também o líder de governo tem essa função de intermediar algumas demandas, né, reuniões com a base, reuniões com os vereadores. Nós recebemos, de maneira geral, dentro dos gabinetes, muitas demandas. O vereador recebe diariamente muitas demandas e essas demandas, via de regra, são demandas que precisam ser encaminhadas através de requerimentos, indicações ao executivo. E a liderança de governo tem essa função de fazer essa interlocução entre as demandas dos vereadores e os secretários, entre as demandas dos vereadores e a Casa Civil, entre a demanda dos vereadores e o gabinete do prefeito, para que os vereadores também possam atender a população de maneira geral. O vereador é aquele que está lá na comunidade, recebendo as demandas, né, nos bairros, no centro, nas comunidades, nos distritos, e é isso que o líder de governo faz, essa interlocução, essa intermediação, para que os vereadores também possam ter as suas demandas atendidas e ter esse respaldo junto ao executivo. Uhum. Quando a gente está assistindo a sessão, uma das coisas que a gente observa na sua atuação é que logo antes de ser colocado em votação um projeto que é de interesse do governo, da administração, da prefeitura, você sempre pede a palavra e orienta o voto da bancada. Como é que funciona isso? É para dar a posição do governo em relação àquele assunto? Como é que funciona? Trazer mais clareza, né? Uhum. Eu, inclusive, tenho me dedicado muito a estudar, de fato, os projetos, estudar as alterações. Nós, na Câmara de Vereadores, fazemos muitas alterações em projetos existentes, né? Então, por que está se alterando? O que mudou, né? O porquê, se é o Tribunal de Contas, se é o Tribunal de Justiça, como aconteceu recentemente em uma das alterações que nós fizemos. Então, eu peço sim a palavra para que eu possa primeiro defender o projeto, trazer para a sessão aquilo que é o real objetivo do projeto, para que os vereadores possam votar com confiança. E essa, às vezes, até um pedido de questão de ordem, essa orientação do voto, é para que os vereadores não fiquem em dúvida, porque às vezes ontem, por exemplo, nós tínhamos uma votação de um parecer da Comissão de Constituição e Justiça que era contrário. Né, que era contrário ao projeto de lei, à tramitação do projeto de lei. Então, naquele momento, o nosso voto, a nossa indicação de voto foi um voto favorável ao parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que era contrário ao projeto de lei. Então, às vezes, isso é meio confuso. Então, para que não haja confusão, nós orientamos e falamos, de fato, aquilo que é importante segundo a orientação da liderança de governo. Então, o que a gente faz é buscar essa transparência, né, e também essa confiança dos vereadores. Nós temos uma proximidade muito grande com todos os vereadores. Acho que, inclusive, hoje a Câmara de Vereadores é uma Câmara de Vereadores madura, né, no sentido técnico, e nós temos essa confiança dos vereadores. E isso se faz através de uma construção, né? Nós não vamos trazer para a Câmara de Vereadores projetos de lei para pôr em risco, né, um projeto de lei inconstitucional, um projeto de lei que fira princípios e valores. Então, a gente tem todo esse cuidado. E isso faz com que a gente possa ir construindo, ao longo dos meses que nós estamos na liderança, né, de fato, essa confiança dos vereadores, que eles podem votar tranquilamente, que a liderança de governo está acompanhando e discutindo, inclusive, nas comissões. A gente faz muito isso também, de antecipar e fazer as discussões nas comissões, né? Tem projetos de lei que nós precisamos ouvir, por exemplo, um sindicato. Então, o que nós fazemos? Trazemos os sindicatos, de preferência ainda nas comissões, para que a gente possa debater. Sempre que há esse tempo hábil para essas discussões, nós vamos fazer. Isso também é um pedido do prefeito Renato Silva, que a gente possa esmiuçar os projetos, né, com o máximo de detalhes, porque o vereador também ele pode contribuir com a melhoria de projetos, né? Essa é a função do legislativo também. Além de votar, ele pode propor emendas, ele pode propor alterações naquele projeto de lei, para que
né, beneficie de fato a população. E é isso que nós temos feito, antecipado muitas vezes algumas discussões, inclusive há pouco tempo nós tivemos uma discussão que envolvia o IPMC, a Aposentadoria dos Servidores do município de Cascavel. Então nós trouxemos o conselho, né, dos aposentados, o conselho do IPMC, para que pudesse fazer conosco essa discussão. E assim a gente faz em diversos momentos, né, com o Sismovel, com o Ciprovel, né, os sindicatos que representam, e com as entidades de classe da mesma forma. Nós tivemos projetos de lei proposto pela Câmara de Vereadores que interferia na iniciativa privada. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ouvir o segmento. Nesse caso específico, envolvia as lojas de material de construção. Então, nós chamamos a SIC, a MIC, a ACOMAC, que representa as lojas de material de construção, para a gente ouvir também a versão ou a opinião deles a respeito deste projeto de lei. E assim que a gente avança, desenvolvendo políticas públicas, sempre ouvindo a sociedade, e a liderança de governo tem essa função, então, de trazer clareza e ampliar, né, a discussão, sempre com o objetivo de transformar, né, aquilo que às vezes é um projeto de lei simples, mas melhorar para que a gente possa avançar e apresentar políticas públicas de qualidade ao município de Cascavel. Legal. E você falou aqui agora há pouco das comissões, e você é presidente de uma das comissões mais importantes da Câmara, que é a Comissão de Educação. Então eu queria que você esclarecesse para todo mundo que está ouvindo, que está assistindo, o que faz a Comissão de Educação, quais são as atribuições de uma comissão, essa parte de fiscalização, de propor projetos, como é que, ou de outros tipos de proposições, como é que funciona? Visitas às escolas, como é que é feito isso? É muito legal, tem sido muito gratificante estar na presidência da Comissão de Educação, porque a educação, de maneira geral, é uma pasta muito importante. A comissão, ela consome, vamos assim dizer, 26% a 27% do orçamento do município de Cascavel. Se nós somarmos mais aí os 30% da saúde, nós chegamos a quase 60% do total do orçamento nestas duas pastas. Então, sem dúvida, todas as pautas são importantes, mas a educação de maneira especial, por envolver aí mais de 33 mil alunos na rede pública municipal, por ter 5 mil servidores dentro da secretaria, é uma comissão muito importante. E nós temos a alegria de estar nessa presidência, juntamente com a vereadora Bia Alcântara e também o vereador Antônio Marcos, que contribuem muito para a evolução da causa, né, desse assunto que envolve tantas pessoas, né, da cidade de Cascavel, tanto cidadão cascavelense, de maneira muito especial as crianças. Nós temos trabalhado muito para desenvolver políticas públicas, nós queremos implantar aqui, inclusive, um protocolo, através da Comissão de Educação, nós estamos estudando todo o arcabouço jurídico, todas as leis que compõem, mas estamos querendo implantar um protocolo de acompanhamento pós-obra. Por exemplo, foi entregue uma obra lá no bairro, né? Quem que faz esse acompanhamento? Porque, via de regra, a construtora ela precisa entregar ou dar garantia por 5 anos a partir da entrega da obra. Mas quem que faz? Quais são os protocolos existentes? Isso tudo fica na responsabilidade do diretor. Então, nós entendemos da necessidade da criação de um protocolo, para que, de fato, a gente possa, além de, durante a execução, nós fiscalizarmos, mas a partir da entrega desse próprio público, dessa obra, dessa reforma de escola, dessa construção de escola ou de CMEI, que a gente possa ter também um protocolo de acompanhamento da qualidade dessa obra depois da entrega da obra. Porque é muito comum a gente fazer visita em escolas, em prédios públicos recém-construídos, e a gente verificar que há um problema de infiltração, verificar e constatar que há um problema de uma pintura de má qualidade, de um vício, né? Muitas vezes oculto, mas que a gente precisa identificar e a construtora precisa retornar e corrigir isso. Então isso não pode ficar a cargo somente da equipe que está lá no local. Nós precisamos estruturar departamentos que tenham um protocolo e que possam fiscalizar, de fato, como é que está a partir da entrega dessa obra, como é que ficou, né? Porque o recurso público ele precisa ser entregue ao cidadão, as obras, né? O recurso público precisa ser bem investido. E esse protocolo é uma das situações que acho que a gente vai poder acompanhar, né? Entregar isso à população de Cascavel, à cidade de Cascavel, e sem dúvida vai ser muito importante. Aí a atribuição principal da Comissão de Educação é poder discutir
todos os projetos que tenha esse tema educação. Então, todas as pautas relacionadas, todos os projetos de lei que envolvam a educação, passa pela nossa comissão, para que a gente possa dar parecer, discutir esses projetos, melhorar, propor emendas, já aconteceu isso inclusive, emendas em projetos a partir da comissão, que surgiram durante as discussões e as reuniões da comissão. Nós temos um calendário de reunião quinzenal, inclusive, que elas acontecem, tem reuniões extraordinárias sempre que possível, então é uma agenda uma rotina bem puxada, mas que tem sido muito gratificante a gente estar à frente dessa comissão, ao lado dos pares, dos nossos vereadores, e com certeza nós vamos avançar muito nessa pauta que interfere diariamente na vida de muitos cascavelenses. Tá certo. E a comissão também, ela costuma, de vez em quando, fazer visitas de vistoria nas escolas, independentemente de obra, costuma visitar para ver como é que estão as condições das escolas, né? Porque afinal de contas, são os filhos de todas as famílias que estão lá, né? Como é que funciona isso? São mais de 120 prédios públicos hoje na educação. Então, é uma estrutura muito grande. E nós recebemos denúncias, nós recebemos reclamações e nós vamos em loco conferir. Nós temos uma agenda de visitas. Quando não podem ir os 3 vereadores, vai um assessor, vai outro vereador. Enfim, nós temos uma agenda de visitas para justamente fiscalizar como é que está sendo investido esses 26%, 27% do orçamento do município de Cascavel. Então, nós fazemos essas fiscalizações, realmente, para constatar como é que está a estrutura física, como é que está o quadro de servidores, que é um grande desafio, hoje na educação. Nós temos defasagem de servidores, a secretária Márcia sempre reconhece isso. Nós temos outro desafio, que é a reposição do piso. Essa recomposição do piso. O presidente Bolsonaro, no ano de 2022, emitiu um decreto reajustando o piso em 33,26%, 33 e alguma coisa, e os municípios não tinham condição de repassar tudo aquilo, porque viviam ainda os impactos da pandemia no ano de 2022, que aconteceu isso, e em Cascavel ficou uma defasagem de 22,36%. Então é um grande desafio. O município apresentou uma proposta imediata de 1,5%, o sindicato já aderiu, já aceitou essa proposta de 1,5%, então vai cair esses 22,36 menos 1,5%, mas vai ficar uma defasagem de mais de 20% para a gente, ao longo dos próximos anos, corrigir o que é direito, do servidor público de Cascavel, de maneira muito especial os professores, que merecem de fato o reconhecimento, que já tem um plano de valorização na sua carga, na sua trajetória. Nós precisamos reconhecer que também isso é um avanço para o servidor. Eu fico muito feliz quando eu visito as escolas municipais e eu pergunto para os professores o salário: quantos anos você está na rede? É muito comum a gente ouvir professores de 12 anos. Nós recentemente visitamos uma escola e uma diretora muito feliz, inclusive, com o salário que ela recebia e com a carreira de 13 anos que ela desenvolveu dentro da rede, com as progressões salariais. Ela foi se desenvolvendo, se aperfeiçoando, e está muito feliz que agora vai fazer um mestrado, e ainda vai ascender mais na carreira. Mas nós temos desafios, e esses desafios eles norteiam o nosso trabalho. Nós precisamos de um planejamento para isso, e o prefeito municipal, junto com o secretário de gestão de pessoas, o Fernando Scalon, ele tem esse compromisso também, ao lado da secretária Márcia, de poder fazer com que a política pública da educação continue avançando na cidade. Avançou muito, mas precisamos continuar avançando. E sempre que a gente fala em investimentos, nós não podemos deixar de citar que somente nesses 6, 7 primeiros meses do ano, o prefeito Renato Silva injetou 100 milhões de reais para aprimorar e melhorar os prédios da educação. Então, haverão reformas, haverão construção de novos CMEs, construção de novas unidades escolares, justamente para que a gente possa continuar avançando. A pauta da educação ela é apaixonante, e a gente começa a falar, a gente se empolga, porque realmente ela é muito grande e nós temos nos dedicado a entender cada dia mais essa pasta e, sem dúvida, vamos poder dar a nossa contribuição durante esses 2 anos que estivermos na presidência da Comissão de Educação. Muito bom, vereador. Queria agradecer sua presença aqui hoje, dizer que o senhor é sempre muito bem-vindo no nosso podcast. E esse foi o Pode Ver, o podcast da Câmara Municipal de Cascavel. Até a próxima.